Bom dia, meninos. Mais uma aula de biologia. Hoje nós vamos começar a frente B do nosso livro, que vai trazer justamente a parte ecológica do nosso livro. Então, para iniciarmos, nós vamos analisar aqui o primeiro capítulo, que é justamente os fundamentos da biologia, tá? Da ecologia, desculpa. Primeiro, o que é a ecologia? Ecologia é a parte da biologia que estuda a relação ecológica dos seres vivos entre si e dos seres vivos com o meio ambiente. Tá? Então, vamos começar com alguns conceitos básicos. Primeiro conceito, biosfera. O que é a biosfera? A biosfera é o conjunto de ecossistemas do nosso planeta. Tá? Nós podemos dizer que a biosfera é justamente o local onde se abriga a vida no nosso planeta. E essa biosfera, ela possui três partes, três camadas. Hidrosfera, que é a camada formada pela água. Litosfera, é a camada formada pelo solo. E atmosfera é a camada formada pelo ar. Então, nessas três camadas, nós temos vida na nossa biosfera. Tudo bem? Passamos adiante, outro conceito, adaptação e tolerância. Os seres vivos, eles possuem esses dois conceitos na prática. Principalmente a tolerância. Na verdade, a tolerância ela leva à adaptação. Para a gente calcular o grau de tolerância de um organismo, nós temos dois prefixos gregos, que derivam de euriésia, que é quando existe uma grande tolerância, e estenoésia, quando existe uma pequena tolerância. Então, nós só vamos utilizar os prefixos euri e esteno. E a tolerância ela pode ser, digamos assim, classificada de acordo com o fator natural que se está analisando. Vou dar um exemplo para vocês da classificação de tolerância. O camelo. Durante o dia, o deserto ele chega a temperaturas próximas dos 50 graus. Durante a noite, o deserto ele chega a temperaturas próximas do 0 grau. O camelo sobrevive no deserto. Então, o camelo, ele comporta uma grande variação de temperatura, de 50 para 0. Então, para eu classificar o camelo, eu classificaria ele como euritérmico. O prefixo euri significa que ele possui uma grande tolerância à variação. Então, se for temperatura, euritérmico. Se for pressão, euribárico. Se for salinidade, eurialino. Tá bom? Então, esteno é o que não admite variação de fator. Então, por exemplo, o salmão. O salmão ele só vive em águas frias. O salmão ele não consegue migrar para um rio Balsas, por exemplo, porque ele não tolera a variação de temperatura. Então, o salmão ele é um estenotérmico. Ok? Então, euri admite variação, esteno não admite variação. Tá bom? Certo? Então, um exemplo que eu disse está aqui, ó, da temperatura. Unidades ecológicas. Isso aqui são os conceitos ecológicos que existem na nossa biosfera. A principal unidade ecológica é a espécie. Tá? O que é a espécie? Espécie é um organismo que possui características específicas. Tá? Qual é o conceito de espécie? Isso é muito importante. Espécie é um conjunto de animais que possuem características semelhantes, tanto física, morfológica, quanto fisiológica, Mas o grande conceito de espécie é que os organismos que são considerados de mesma espécie, eles têm que ter a capacidade de se reproduzir e gerar descendentes férteis. Se caso dois organismos, mesmo sendo semelhantes, não conseguirem se reproduzir ou se não gerarem descendentes férteis, eles não são de mesma espécie. Um exemplo disso é o jumento e o cavalo. O jumento e o cavalo eles são muito parecidos. A principal diferença entre eles é a altura, E nem tanto. Depende muito das raças. Mas o jumento e o cavalo, toda vez que eles cruzam, eles geram o burro, popularmente conhecido como burro, que é a mula e o asno. E esse burro, e essa mula, e esse asno, ele não é fértil. Então, isso significa dizer que o cavalo e o jumento não são de mesma espécie. Então, espécie é um conjunto de indivíduos
que possuem semelhanças, né, morfológicas e fisiológicas, que conseguem se reproduzir e gerar descendentes férteis. Esse é o conceito de espécie. Tudo bem? Bom, o conjunto de indivíduos de mesma espécie é chamado de população. Então, a população de humanos, a população de ratos, a população de cachorros. Um conjunto de população é chamado de comunidade. Então, por exemplo, no bairro, a comunidade do bairro Potosí é a população de humanos, de cachorros, de ratos. Então, um conjunto de população é chamado de comunidade. Comunidade também pode ser chamada de biocenose ou biota. Tá bom? O conjunto de comunidades é conhecido como ecossistema. Então, o ecossistema, ele é um conjunto de comunidades. Porém, no ecossistema, eu tenho que levar também em consideração fatores bióticos e abióticos. Então, o ecossistema, ele é formado pelos fatores vivos, que são chamados de bióticos, e os fatores não vivos, que são chamados de abióticos. Tá? Então, ecossistema é um conjunto de comunidades juntamente com os fatores abióticos, ou seja, fatores vivos e fatores não vivos. Tá bom? Biótopo, meninos. Biótopo, certo? É o termo que significa o habitat de um determinado organismo. Então, veja lá. Espécie, conjunto de espécie. Conjunto de indivíduos de mesma espécie, população. Conjunto de indivíduos, né, de populações diferentes, comunidade. O conjunto de comunidades, ecossistema. Só que o ecossistema ele é formado tanto pelos fatores bióticos, que são os vivos, que é a comunidade, quanto pelos fatores abióticos, que são os não vivos. O que seriam fatores abióticos? Temperatura, salinidade, pressão, pluviosidade. Ok? Beleza? Qualquer dúvida, me procure. Tá bom? Então, passando adiante, vamos entender um ponto bem importante. Habitat e nicho ecológico. Isso aqui cai muito no vestibular. O que é habitat? É o local onde um organismo vive. Certo? Então, qual que é o habitat do leão? Savana. Qual que é o habitat do urso polar? Os polos. E o nicho ecológico? O nicho ecológico, certo? É de como o organismo vive. São as características daquele organismo. Então, por exemplo, o leão, ele vive na savana, mas ele é carnívoro, se reproduz 2 vezes ao ano, é noturno. Então, além do habitat dele, eu estou dando as características do leão. Então, isso já não é mais habitat. Isso já é o nicho ecológico. Então, se eu falo assim, a zebra vive na savana, o que é isso? Habitat. A zebra vive na savana, é um herbívoro, tem 3 filhotes ao ano, é um organismo diurno, então aí já não é mais o habitat. Aí eu já estou falando do nicho ecológico. É de como o indivíduo vive. Dentro do nicho pode ter o habitat, tá bom? Mas o habitat, ele só é onde o indivíduo vive. O nicho, ele é onde ele vive e como ele vive. Tudo bem? Ficou claro para vocês? Um detalhe. Dois organismos que têm o mesmo nicho ecológico, eles são competidores. Então, se eu digo, né, que o leão é carnívoro, vive na savana, é noturno, e eu digo que a hiena é carnívora, vive na savana e é noturno, eles dois têm o mesmo nicho ecológico. Obrigatoriamente, eles vão competir. Tudo bem? Então, habitat, onde vive. Nicho ecológico, como vive. Ok? Beleza? Passando adiante. Ecótono. O que é um ecótono? O ecótono é uma faixa de transição onde nós temos aí 2 ecossistemas diferentes. Tá? Vou pegar para vocês o cerrado. O cerrado ele é um bioma e a mata é outro bioma, a floresta. Quando eu tenho um rio dentro do cerrado, o cerrado ele vai chegando perto do rio e vai tendo uma floresta. Então, ali eu tenho uma região de transição. Isso é um ecótono. Tá?
O ecótono é a região de transição de 2 ou mais ecossistemas. Por exemplo, o manguezal é um ecótono. Porque o manguezal eu pego água doce e pego água salgada. Certo? É a mistura de 2 ou mais ecossistemas. Na matemática, o ecótono seria isso aqui, ó. Aqui é o conjunto A, aqui é o conjunto B e aqui é o conjunto C. O conjunto C, ele é a junção do conjunto A com o conjunto B. Na matemática seria isso. E qual que é a grande diferença do ecótono? Porque ele tem uma maior biodiversidade. Veja, o animal do cerrado, ele fica onde tem cerrado. O animal da floresta, ele fica onde tem floresta. Mas no ecótono eu não tenho os dois, o cerrado e a floresta, então eu tenho os dois animais, eu tenho os 2 grupos de animais, eu tenho os 2 grupos de vegetais. Então, a grande diferença é que no ecótono eu tenho uma diversidade biológica bem maior do que em um único ecossistema. Porque o ecótono é formado pela junção de 2 ou mais ecossistemas. Ok? Então, essa é a grande característica do ecótono. Tudo bem? Continuando, fatores abióticos, como eu disse para vocês, são os fatores não vivos, tá? São fatores físicos ou físico-químicos de um determinado ecossistema, certo? Qual seria, né, esses fatores abióticos? Por exemplo, pressão, né? A pressão, ela é um fator abiótico, não é isso? Certo? Então, nós temos a pressão a nível do mar, acima e abaixo do nível, nós temos pressões diferentes. Temperatura é um outro fator abiótico. Salinidade é um outro fator abiótico. pH, que é a acidez, é um outro fator abiótico. Então, nesse momento aqui, a gente não precisa saber o que é uma pressão. Na verdade, você tem que saber o que são fatores abióticos. São fatores naturais do próprio ambiente. Exemplos são pressão, temperatura, salinidade e pH. Aí nós podemos relembrar os indivíduos, né? Se um indivíduo aguenta muita pressão, ele é euríbaro. Se ele não aguenta muita pressão, ele é estenóbaro. Aqueles prefixos que eu ensinei mais acima, desculpa. E assim por diante. Tudo bem? Pluviosidade, tá? Fitogeografia é justamente a população de vegetal de um ambiente, tá? Essa fitogeografia, os fatores influenciam nela, né? Luminosidade, pluviosidade. Então, a fitogeografia nada mais é do que, né, a população de vegetais do ambiente. Zoogeografia é a população de animais, né? A distribuição de espécies animais no ambiente ou na Terra. Tudo bem? E essa questão aqui, ó, de valência ecológica, nada mais é do que eu expliquei mais acima para vocês, tá? É a variação que os organismos de um determinado ambiente têm. Como eu disse para vocês, né? Euriécios são aqueles, né? Uma grande variação. Então, euriécios são aqueles que podem povoar vários tipos de ambiente diferentes. A onça-pintada. A onça-pintada, ela vai no manguezal, ela vai no Pantanal, ela vai no Cerrado, ela vai na Caatinga, ela vai na floresta. Então, ela é euriécia, porque ela tem uma grande diversidade de ambiente. Já, por exemplo, né, digamos assim, o mico-leão-dourado, só é na Mata Atlântica, ele não tem uma variedade de ambiente. Então, ele é estenoécio. Tá bom? Então, a valência ecológica é a capacidade que os organismos têm de poder ou não habitar vários tipos de ambiente. Se ele habita, euriécio. Se ele não habita, estenoécio. Tudo bem, meninos? Beleza? Grande abraço. Qualquer dúvida, me procurem. Essa foi a nossa aula de hoje. Beijo no coração de vocês. Até mais.